Olá! Bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos apresentar o novo Honda HR-V Touring Turbo Flex, um carro incrível que vem com um motor poderoso e muitos recursos interessantes. Então, se você está procurando por um SUV compacto e potente, este é definitivamente um carro que você precisa conhecer. Não existe apenas um tipo de consumidor no mercado brasileiro. Obviamente que as montadoras entendem isso, e em um mesmo modelo, conseguem explorar alguns perfis diferentes. A nova geração do Honda HR-V faz isso ao colocar na linha o motor 1.5 aspirado, para quem não procura desempenho e privilegia o consumo, e o motor 1.5 turbo, aos que procuram mais potência. Pouco mais de 2 meses depois do HR-V 1.5 aspirado, conhecemos o HR-V 1.5 turbo. A versão Touring, a topo de linha do SUV compacto e uma das duas com motor turbo, agora Flex, custa R$ 190.900, e consegue brigar entre os SUVs compactos topo de linha e os médios de entrada. Dentro de casa, na comparação com as versões aspiradas, a diferença chega aos R$ 42.000, mas será que vale a pena? O motor 1.5 turbo, ou L15 para os mais íntimos, não é um motor desconhecido do nosso mercado. Era o que estava no saudoso Civic Touring brasileiro, além dos importados Civic SI e Honda CR-V, quando só bebia gasolina, e em versões de potências diferentes. Para o HR-V, além da montagem no Brasil, o 1.5 turbo se torna flex e muda alguns componentes tanto pelo uso do etanol, quanto por atualizações comuns em motores depois de alguns anos. O etanol, pela presença de água, compromete alguns componentes se eles não estiverem preparados para isso, principalmente pela corrosão. A Honda fez tratamento em diversas superfícies do motor, uma nova bomba de alta pressão de combustível, bicos injetores revisados para o uso com etanol, com revestimento especial, pistão com otimização para queima e o sensor que identifica a proporção de cada combustível já na linha. Outra mudança é o cabeçote. Mantém variador de fase na admissão e escape e de tempo no escape, mas agora separa em 2 dutos o escape que levam até o turbo, que também se torna de duplo fluxo. Isso garante maior estabilidade de pressão e maior velocidade de fluxo que entra na caixa quente para girar o rotor. Isso diminui o turbo lag e melhora as respostas principalmente em baixas rotações. Em números, o novo 1.5 turbo tem os mesmos com gasolina ou etanol, mas uma considerável melhora para o anterior, apenas com gasolina. São até 177 cavalos de potência, 4 cavalos a mais, com pico aos 6.000 giros, ante os 173 cavalos aos 5.500 giros do antecessor, um ganho não apenas no número, mas que o tornou um pouco mais elástico em altas rotações. Em torque, 24,5 kg, entre 1.700 a 4.500 giros, antes eram 22,4 kgfm entre 1.700 a 5.500 giros, ganho de 2,1 kg, agora operando em uma faixa 1.000 giros mais baixa. O câmbio é automático CVT com simulação de 7 marchas. A diferença de 51 cavalos já seria um bom motivo para a Honda colocar molas, amortecedores e barras estabilizadoras mais condizentes com o desempenho do SUV. Mas também fez esse trabalho pensando no perfil de cliente que está buscando a versão mais potente, que procura também uma dirigibilidade melhorada, mas sem comprometer muito o conforto. Complicado, mas possível. Na prática, a diferença entre o HR-V aspirado e o turbo já começa no primeiro contato com o volante. Com o ajuste do conjunto mais firme, a direção elétrica é mais pesada já para manobrar. Não tem a leveza que encontramos no HR-V XL, mas também não se torna desconfortável a ponto de atrapalhar o motorista ou ser um problema no dia a dia. Na realidade está mais parecido com a geração anterior. Uma coisa que chamou muita atenção no HR-V aspirado foi o conforto ao rodar. No HR-V Touring e Advance, a outra versão com o motor 1.5 turbo, percebe-se um pouco mais o que passa no asfalto ou qualquer que seja o pavimento. Longe do desconforto, mas a carroceria sente mais, resultado do conjunto de suspensão mais firme, bem ao estilo de um Volkswagen T-Cross por exemplo. Outra novidade do HR-V Turbo é um seletor de modos de condução. A geração anterior não tinha nem o modo Eco, presente no Civic com o mesmo motor,
algo que chega ao novo, além dos modos normal e esporte, este exclusivo desta motorização. Eles atuam no mapeamento do motor, transmissão e até mesmo direção para dar o que cada um se propõe, desde foco em consumo até desempenho total. O fato é que o HR-V com o motor 1.5 turbo tem um desempenho de respeito. Mesmo no modo mais focado em economia, a transmissão trabalha a baixa rotação e a faixa de torque para crescer a velocidade. O HR-V aspirado também faz o mesmo, mas a diferença de força é obviamente sentida pela necessidade de acelerador para o HR-V turbo sair de um semáforo, por exemplo. O isolamento acústico entra nesse jogo para oferecer conforto. No modo normal, já sente um motor mais esperto e o câmbio esticando mais sua faixa de atuação. São 1.422 kg nesta versão, uma boa relação peso-potência de 8 kg por cavalo, empurrados por 177 cavalos disponíveis de mais prontidão, mesmo que isso signifique beber mais. Se você é uma pessoa com mais pressa, esse modo normal já irá te atender bem. O Sport é para ser utilizado em alguns momentos. O motor cresce ainda mais facilmente com um pedal de acelerador mais sensível e o câmbio CVT trabalhando para empurrar mais potência e torque para as rodas dianteiras. A direção ganha mais peso e até o vetorizador de torque fica mais agressivo, colocando o HR-V para dentro da curva mesmo na mais fechada. A suspensão segura bem a carroceria nessas curvas. Ela dobra menos que no aspirado e garante maior controle para o motorista, que fica mais seguro em uma tocada mais rápida. Ainda há uma leve flutuação quando se passa em ondulações em velocidades mais altas, como em rodovias, e alguns SUVs respondem melhor nessa situação, porém o HR-V turbo te empolga até mesmo viajar em uma velocidade maior que a que é permitida em algumas vias. O novo HR-V turbo, mesmo quando abastecido com gasolina, causa boas surpresas quando os resultados são comparados com o anterior, menos potente. Fora o 0 a 80 km/h, temos os mesmos números de aceleração, com 0 a 100 km/h em 8,5 segundos. O novo HR-V pesa 42 kg a mais quando comparamos os dois Touring. Trabalha a baixa rotação e a faixa de torque para crescer a velocidade. O HR-V aspirado também faz o mesmo, mas a diferença de força é obviamente sentida pela necessidade de acelerador para o HR-V turbo sair de um semáforo. Por exemplo, o isolamento acústico entra nesse jogo para oferecer conforto. Nas retomadas, uma melhora de 0,5 segundo tanto em 40 a 120 km/h quanto em 80 a 120 km/h, resultado da potência extra e de um CVT mais rápido e esperto nas reduções, além do modo Sport que trabalha todo o conjunto de forma a entregar o máximo que pode de desempenho. No consumo, mesmo com o modo Eco que não existia, uma melhora de 0,3 km por litro na cidade, também no crédito do câmbio mais inteligente que estica menos as marchas, há uma piora de 0,1 km por litro na estrada, praticamente um empate, mas vale lembrar que o antecessor não possuía o modo mais econômico de condução. Os R$ 42.000 de diferença aparecem quando comparamos a versão EX de entrada com a Touring. Para ser mais justo entre os pacotes de equipamentos, entre a EXL e a Touring, a diferença é de R$ 34.600, ou cerca de R$ 640 a mais por cada um dos 51 cavalos extras. Visualmente, o HR-V Touring recebe uma grade dianteira em colmeia, um par de para-choques dianteiro e traseiro com a parte inferior mais esportiva, apliques laterais em preto brilhante e um detalhe no farol dianteiro Full LED cromado na parte do farol alto. As rodas são de 17 polegadas, mesma medida, com um desenho exclusivo e mais moderno. Na lista de equipamentos, entre o HR-V EXL e o Touring, temos o carregador por indução de smartphones, painel de instrumentos com a tela de 7 polegadas configurável, sensor de estacionamento dianteiro, que se junta ao traseiro e câmera de ré, aplicativo de conectividade My Honda Connect, sensor de chuva, banco do motorista com ajustes elétricos, partida remota do motor, abertura elétrica do porta-malas com opção de abertura por chute e fechamento por afastamento, e ar-condicionado automático. Isso se junta aos sistemas ativos de condução, como alerta de colisão com frenagem automática, alerta de saída de faixa, assistente de permanência em faixa e piloto automático, além da câmera lateral,
sistema multimídia com espelhamento sem fios, partida por botão e chave presencial e outros itens que já conhecemos do HR-V 2023. A estratégia do HR-V Turbo é competir entre os compactos topo de linha e também ser a dúvida aos clientes que estão indo para os médios nas versões de entrada. Oferece um bom espaço interno e bom pacote de equipamentos e o desempenho que tanto pediram quando apresentaram as versões aspiradas. Basta querer pagar por isso para levar para casa. Esse foi um resumo das características e benefícios do novo Honda HR-V Touring Turbo Flex. Visite uma concessionária Honda para fazer um test drive e experimentar o carro por si mesmo. Obrigado por assistirem e se inscreva no canal para mais novidades sobre o mundo automotivo.